Segundo item da pauta, processo número 00058-511-902/2016-87. Assunto: primeira revisão dos parâmetros de concessão dos aeroportos internacionais de Brasília, Guarulhos e Viracopos, no que tange a determinação dos indicadores de qualidade de serviço, IQS, e a metodologia do cálculo do fator Q, mediante a alteração dos contratos de concessão e da Resolução número 372, de 15 de dezembro de 2015. Diretor-relator, Ricardo Bezerra. Por favor, diretor-presidente, a leitura do relatório do diretor Ricardo Bezerra. Senhores, passo a ler o relatório de maneira resumida do diretor Ricardo Bezerra, como já dito, em razão das férias regimentais. Trata-se de proposta de submissão à audiência pública da primeira revisão dos parâmetros de concessão dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, no que tange a determinação dos indicadores de qualidade de serviço e a metodologia de cálculo do fator Q, cujo processo teve início com a edição da nota técnica número 13, de 16 de dezembro de 2016. A nota técnica destaca que o fator Q tem por objetivo incorporar às tarifas aeroportuárias o resultado da aferição dos IQS nos aeroportos e que este impacto na tarifa tem dois efeitos. A linha A, incentivar a concessionária a investir na melhoria dos serviços prestados ao passageiro, e B, tornar a tarifa aeroportuária mais representativa em relação aos serviços efetivamente prestados à empresa e passageiros, ou seja, realizar o balanceamento do teto tarifário regulado em função da qualidade do serviço prestado. Em 11 de maio de 2017, a Gerência de Qualidade de Serviço da SRA editou nota técnica em que anexa a proposta de revisão de parâmetros de concessão dos 3 aeroportos em lista. A nota faz um apanhado dos acontecimentos nos moldes do relatado e complementa. Foram analisadas e acatadas, parcial ou completamente, por parte da equipe da SRA, as propostas para a modificação da nomenclatura dos indicadores de custo-benefício, eficiência no canal de inspeção de segurança, qualidade da rede sem fio e outras conexões de internet, disponibilidade de carrinhos de bagagem, bem como questões quanto ao tempo de guarda dos registros da aferição. Por último, também foi acatada a sugestão da supressão da necessidade de apresentação de um relatório anual referente às exclusões consideradas para fins de registros de indisponibilidade, o qual seria apresentado às empresas aéreas além da ANAC. As contribuições apresentadas pelas concessionárias que não foram aceitas no presente momento pela equipe da SRA foram justificadas por não ter sido apresentada suficiente argumentação técnica, de forma a proceder os ajustes solicitados. Adicionalmente, por se tratar de uma consulta preliminar, considera-se que as concessionárias terão oportunidade e tempo suficiente para, eventualmente, melhor desenvolver suas posições quando da audiência pública a ser realizado posteriormente, caso aprovado por este colegiado. Firmada pela Procuradoria a possibilidade jurídica de submissão à proposta à audiência pública, passou-se a análise da minuta de resolução com recomendações de que fossem observadas as orientações expostas notadamente quanto à revisão das minutas apresentadas. De posse do entendimento da Procuradoria Federal, a SRA editou a nota técnica número 18, de julho de 2017, esclarecendo melhor alguns pontos e informando sobre a adequação realizada no texto da proposta da RPC. Consolidado o entendimento por parte da área específica, foram editados os documentos necessários para a propositura do ato normativo, constante dos autos. Por fim, o processo foi distribuído para a diretoria do diretor Ricardo Bezerra. É o sucinto relatório, senhores. Dúvida? Nada? Passaria ao voto. A ANAC compete, nos termos do artigo 2º e do artigo 8º da Lei 11.182, exercer o papel do poder concedente e de agente regulador das concessões aeroportuárias. O regimento interno da agência, aprovado pela Resolução 381 de junho de 2016, estabelece a competência da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos para a presente iniciativa. Complementarmente, os contratos de concessão dos aeroportos em tela, conforme disposto na cláusula 1.1.43,
prevê um instrumento contratual chamado Revisão dos Parâmetros de Concessão, RPC, como a seguir, entre aspas, revisão dos parâmetros de concessão, revisão quinquenal, com o objetivo de permitir a determinação dos indicadores de qualidade do serviço e da metodologia dos cálculos dos fatores X e Q a serem aplicadas nos reajustes tarifários até a próxima revisão dos parâmetros da concessão. Além disso, ainda no teor dos contratos, as cláusulas 6.10 de cada um destacam que a RPC é a ocasião em que a agência, após a audiência pública, poderá rever os indicadores de qualidade de serviços, assim como a metodologia do cálculo do fator Q, com vistas a criar incentivos para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Adicionalmente, no anexo 2 dos contratos, Plano de Exploração Aeroportuária, expõe-se com maior especificidade a abrangência da RPC nos seguintes termos, entre aspas, a cada revisão dos parâmetros de concessão, a ANAC poderá modificar as áreas a serem medidas, o sistema de medição, os padrões e as metas, tanto para os indicadores que determinam o fator Q, quanto para os parâmetros de desempenho de serviço estabelecidos no apêndice C deste PEA. Preliminarmente, do exposto acima, aduz que os contratos de concessão dos aeroportos prevêem um dispositivo denominado RPC, mecanismos de melhorias de práticas regulatórias, ajustes nos incentivos contratuais motivados por resultados da concessionária, fatos ocorridos no setor aeroportuário, experiência adquirida na gestão, fiscalização dos contratos de concessão, eventuais avanços científicos e tecnológicos referentes à tecnologia, métodos e ontologia acerca da qualidade de serviços e seus conceitos. O processo, conforme relatado, teve início em razão da nota técnica número 13, de 2016, que editou a proposta de escopo da primeira revisão de parâmetros da concessão dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos, no que tange à determinação dos IQS e à metodologia de cálculo do fator Q. Em 16 de fevereiro, a ANEA, Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, remeteu carta à agência, contendo um parecer jurídico que contratara como forma de contribuição. Segundo o parecer, a RPC seria um instrumento de manutenção do equilíbrio do contrato, de onde decorre que a revisão dos parâmetros de concessão, sobretudo no que tange ao fator Q, não é uma obrigação, mas uma possibilidade frente a um possível desequilíbrio existente. Deste modo, não seria possível a ANAC incluir novos IQS distintos em sua essência daqueles já previstos contratualmente. O contraponto a estes argumentos constou do teor da nota técnica número 11, de 12 de maio de 2017, em que a área técnica refuta as posições adotadas no parecer, ponto a ponto, e com as quais essa diretoria corrobora, notadamente o teor do item 6.27, que repisa. Não há que se falar que as propostas apresentadas por esta agência durante o período de chamamento prévio ao RPC extrapolem ou representem qualquer inovação ou alteração das prerrogativas já definidas nos textos contratuais em vigor. Além disso, alegou-se a falta de motivação técnica para a proposta, argumento rebatido a contento pelo teor do item 6.47 da nota. Outro ponto levantado no parecer se deu acerca da afirmação quanto à necessidade de ampla discussão. Neste teor, a nota técnica, acertadamente, demonstra o amplo chamamento aos interessados em participarem do processo de formulação da RPC, tendo obtido, inclusive, ofícios de concordância na proposta de escopo e faseamento sugerido pela agência em dezembro do ano passado, além da realização de reuniões com as 3 concessionárias. Neste ponto, destaco ainda um trecho da carta enviada pela concessionária do aeroporto de Guarulhos. Gostaríamos de parabenizar esta agência pela metodologia adotada para a presente revisão dos parâmetros de concessão, trazendo a oportunidade de discussão prévia dos seus termos entre agência e concessionária e de tornar robustos motivos e fundamentos para que uma posterior audiência pública ocorra de forma mais ágil e resulte em uma decisão que atenda aos anseios de todos os envolvidos. A Procuradoria Federal junto à ANAC entendeu que a revisão dos parâmetros da concessão é procedimento decorrente da expressa previsão contratual. Além disso, verificou a robustez da proposta apresentada e a suficiente fundamentação para suportar as opções do poder concedente nesta etapa de discussão preliminar à realização da audiência pública.
Assim, orientou a Procuradoria que a diretoria colegiada precisaria referendar a forma proposta pela área técnica para a submissão do ato, qual seja resolução da própria diretoria, sendo certo que, tratando-se de hipótese de alteração contratualmente prevista, inclusive com regime jurídico especificamente tratado no contrato de concessão, inexiste a obrigação de que a revisão seja instrumentalizada por meio de aditivo contratual bilateral, tendo o contrato assumido a revisão dos parâmetros da concessão como um mecanismo relevante a toda a sociedade, o que resta evidente com a necessidade, consignada no próprio contrato, de ampla discussão pública. Propõe-se ainda a submissão à diretoria colegiada, juntamente à proposta em liça, alteração da Resolução 372, que dispõe sobre as regras para a aferição, a fiscalização e a apresentação dos resultados do IQS, do Plano de Qualidade de Serviço e do Relatório de Qualidade de Serviço. Essas alterações seriam decorrentes dos efeitos resultantes da RPC em tela, que demandariam ajuste na Resolução 372. Deste modo, confere-se harmonia e coerência entre o texto da proposta da RPC e o da referida resolução, sendo ambas as minutas submetidas à apreciação da diretoria colegiada juntamente para posterior submissão dos instrumentos à audiência pública. Diante de todo o exposto, o que se tem é um conjunto de dados, discussões e informações acerca da revisão de parâmetros do contrato de concessão desses 3 aeroportos, resultado de iniciativa prevista em contrato e da competência da SRA, que promoveu debate prévio significativo com os concessionários envolvidos, oferecendo-lhes a oportunidade de participar e opinar no processo de formação da proposta de revisão, que ora será remetida à audiência pública. Não observa o óbice à propositura do processo e a participação dos concessionários reafirma a interpretação da ANAC de que a atual proposta é legítima e tem fulcro nos contratos de concessões firmados. Ademais, a área técnica fundamentou suas escolhas devidamente, tomando por base estudos de casos diversos, inclusive de referências internacionais, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados e o incentivo para sua continuidade ao longo do processo de concessões. Conquanto não tenha acatado alguma das sugestões propostas, entendo que o debate até o momento foi preliminar e que a participação de toda a sociedade, inclusive das concessionárias que sofrerão os mesmos ajustes no futuro, agregarão pontos à discussão que poderão repisar argumentos da superintendência, bem como outros já elencados e até novos. Portanto, concluo destacando que sou favorável à posição da Procuradoria, acatada pela SRA, de promover o aditamento contratual de forma unilateral como meio de promover a transparência nas cláusulas contratuais e atender a clareza e a objetividade necessária aos atos administrativos, e ao atendimento da sugestão da área técnica de oferecer o prazo de 20 dias para a audiência pública, visto toda a discussão já ser executada previamente e a necessidade de concluir o processo ainda no ano 2017. Assim, considerando o teor do processo, voto favoravelmente à instauração da audiência pública pelo prazo de 20 dias da proposta de revisão dos parâmetros da concessão referente aos indicadores de qualidade do serviço e da metodologia do cálculo do fator Q, oriundo dos contratos de concessão número 1, 2 e 3, respectivamente, dos aeroportos de Brasília, Guarulhos e Viracopos, e da proposta de alteração da resolução número 372, anexo 2, para adequação ao texto da RPC. Ademais, sou favorável também para que a Superintendência de Regulação de Aeroportos dê início ao processo de aditamento contratual unilateral que adequará o texto dos contratos de concessão, prevendo efetivar os efeitos da revisão dos parâmetros da concessão dos referidos contratos. Este é o voto, senhores. Diretor Juliano. Aprovado. Diretor Paes. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Aprovado. Então, aprovado.